Salve, salve, galerinha! E aí, bugou a cabeça com índice Sharpe, índice Trainer? Espero que não, espero que você tenha entendido. Lembrando que tudo isso a gente está falando aí de risco de mercado, porque oscilação, seja beta, seja desvio padrão, tudo isso a gente está falando de risco de mercado, né? O risco sistêmico, o risco não sistêmico, a proteção da carteira aí. E tudo isso aí está dentro do contexto de CPA 20, você tem que entender isso tudo para os seus investimentos, para conseguir conversar com o seu cliente e principalmente para passar na prova na sua certificação CPA 20 Ambima. Então agora deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e a gente vai falar de outro tipo de medida de performance, que é o risco aí na taxa de juros, né? A gente estava até agora falando aí de risco normal, risco de mercado, risco sistemático e risco não sistemático, mas também existe o risco da taxa de juros. E aí nós estamos falando aí principalmente quando eu adquiro um título pré-fixado e ele tem o risco aí de taxa de juros. Por exemplo, hoje a maioria dos indicadores aí eles estão atrelados a uma taxa de juros, certo? Quando eu falo aí principalmente em renda fixa, eu estou trabalhando com rentabilidade atrelada a uma taxa de juros. Existem taxas pré-fixadas e pós-fixadas. A taxa pós-fixada é aquela que eu sei que eu vou ganhar exatamente o que variar daqui até o futuro, certo? Mas existem momentos em que é interessante deixar uma taxa pós-fixada, porque existe uma tendência de alta, e aí nós vamos lembrar lá das questões de política monetária, né, contracionista, medida expansionista e assim por diante, né? Então, dependendo do momento, o governo pode subir a taxa de juros ou ele pode baixar essa taxa, e aí dependendo disso eu ganho mais ou eu ganho menos, dependendo do que acontece. Com taxa de juros mais alta, a minha remuneração é maior. Com taxa de juros mais alta, a minha remuneração é menor. Mas eu tenho que olhar sempre para o futuro e com a perspectiva de futuro. Então, eu também posso, olhando para o futuro, escolher se eu quero uma taxa pós-fixada, porque eu estou imaginando que os juros irá se manter nesse patamar que eu contrato hoje ou subir. Se eu imaginar que o índice, que a taxa de juros ela não vai se manter, que ela vai cair nos próximos anos, a melhor coisa que eu posso fazer é travar essa taxa de juros naquilo que nós chamamos de taxa pré-fixada. Essa é a ideia central. E quando eu falo de risco de taxa de juros, eu estou falando dessa oscilação das taxas. Eu contrato aí uma debenture com o pagamento de 5% ao ano, por exemplo, de taxa de juros, certo? É bom ou é ruim? Depende comparado ao quê? Em um momento em que a taxa básica de juros aí for 3%, 2%, por exemplo, com certeza é um bom negócio. Mas se essa taxa de juros aqui eu contratei isso para 5 anos, se a tendência dessa taxa nos próximos anos ela for subir, chegar a 5%, chegar a 6, 7, 8, 9, chegar a 10%. Nessa brincadeira, nesse risco de taxa de juros, nessa oscilação, eu posso perder até 5% em relação a esse valor. Posso perder metade, né? Eu posso receber metade do que eu teria se eu olhasse isso para o futuro. E é importante, então, entender esse contexto de risco de taxa de juros e entender isso também no aspecto de investimento. Sempre é válido você contratar um investimento, fazer uma aplicação com taxa de juro pré-fixada quando a tendência for em baixa, né? Imagine aí quando a Selic estava lá em 14,25%, você contrata um título pré-fixado que pague aí 18% ao ano. De lá para cá, em pouco tempo, ele chegou a 2% e você continuou ganhando os 18%, porque foi pré-contratado, certo? Se for o contrário, né, em 2020 você contratou aí uma aplicação com taxa de juros de 4%. E aí você contratou isso para 5 anos. Em 2020, a taxa Selic, taxa básica de juros, era 2%, e você disse, baita negócio, estou ganhando o dobro do que a Selic. Mas a taxa de juros começou a subir. E agora, nesse momento aqui, em 2021, ainda temos a taxa Selic em 4,25% ao ano, com tendência de novas altas. A partir desse momento, então, você já está perdendo em relação à taxa básica de juros. Você ganhou em 2020, mas está perdendo em 2021, pode ser que perca em 2022, 23, 24, 25, e esse é o risco aí de taxa de juros, que é essa oscilação na taxa que você contratou em relação à taxa praticada no mercado. Vale a pena, então, ficar de olho, entender esse conceito, que isso também é importantíssimo para os seus investimentos e, mais importante ainda, para você passar na sua prova e assessorar o seu cliente. Te vejo na próxima aula para a gente falar aí de duration.